Nesta edição do Agricultura BR, você vai conferir informações a respeito do mercado da carne bovina. Hoje temos participação de Lígia Pimentel, da Agrifato, e também do professor Marcos Fava Neves, falando a respeito do tema. Você vai ver que nós chegamos, no Brasil, de acordo com a G-Rural, em 15% de colheita da área que foi cultivada com soja. Entretanto, vem com um atraso aí muito forte frente àquilo que tinha na situação do ano passado, e as chuvas na última semana atrasaram um pouco mais a colheita. Um outro tema que nós vamos trazer aqui são as exportações de milho. O acumulado de 13 dias úteis apontam para uma alta no volume de 121% de alta frente ao mesmo período do ano passado. São alguns dos assuntos de hoje aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a todos. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV nos canais 190 e 690. Estamos também ao vivo pelo Facebook do Canal do Boi e todas as páginas que levam o Agricultura BR para o Brasil e o mundo. Obrigado a todos. Você também nos acompanha pela Neo TV, TV por assinatura no Paraguai e no Brasil, também pelo portal sba1.com. Notícias, informações e grandes oportunidades você acompanha no sba1.com, e a partir deste momento, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição, no estado do Mato Grosso do Sul, que está linkado aqui no Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro. E eu começo o programa de hoje trazendo um posicionamento junto com o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico no agronegócio. E olha, o que nós comentamos com o professor foi em relação à forte dificuldade que se tem hoje em relação a ter animais prontos para o abate, tanto o pecuarista em terminar, quanto a indústria em conseguir a matéria-prima para manter as suas escalas, e também uma percepção em algumas cidades brasileiras de você ter alguns cortes se acumulando no comércio varejista. Como que isso poderia ser equacionado no Brasil? E ele respondeu. No caso da cadeia da carne bovina, é fato que você tem um momento de redução da oferta de animais por conta desses preços, até por consequência, e esse ponto tem trazido uma situação interessante, que é a redução também do volume de abates. E no caso do mercado, você observa alguns cortes já, de certa maneira, sobrando nos supermercados em virtude do aumento de preços, e a exportação ajudando a escoar parte dessa produção que o mercado interno não tem absorvido. O que pode mudar esse quadro e deve mudar esse quadro é a questão da volta da confiança nos restaurantes, da volta da economia, à medida que o processo de vacinação ganhar corpo, não só no Brasil como no mundo. E essa taxa de câmbio permite com que o Brasil continue exportando de uma maneira interessante. Então é um período estranho aí os próximos 2, 3 meses. Depois eu penso que vem um equilíbrio mais tranquilo, vamos dizer assim, da cadeia produtiva da carne. Tá aí o professor Marcos Fava Neves falando a respeito dessa questão da cadeia produtiva da carne bovina. E nós vamos agora continuar falando sobre o assunto, mas agora mais a respeito do mercado e da movimentação do mercado de bovino de corte, conversando com Lígia Pimentel, titular da Agrifato, que participa do Agricultura BR neste momento. Lígia, obrigado pela participação mais uma vez, um prazer tê-la aqui conosco. E eu quero saber o seguinte: como que essa semana, principalmente, ela começa? Eu sei que a indústria frigorífica já na segunda-feira com dificuldades para fazer a aquisição sem boi pronto. Essa realidade não muda no Brasil. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. De fato, o principal driver, o principal direcionador do mercado tem sido, de fato, a baixa oferta.
Nós temos uma tríade que compõe o momento atual. Em primeiro lugar, o ciclo pecuário enxugou, de fato, a oferta de uma maneira bastante sistêmica, e que é difícil resolver no curto prazo, né? Então, é uma falta de oferta que deve durar pelo menos até 2022, na nossa visão, uma falta de oferta que a gente pode projetar para o longo prazo. Quando a gente fala de um prazo um pouco mais curto, e coloca aí em linha também a sazonalidade, fica claro que a estiagem que cometeu aí o Brasil Central, o Brasil Pecuário, ao longo do ano passado, até janeiro agora de 2021, também comprometeu muito a recomposição das pastagens, deixou muito judiado o gado aí, e tira a oferta agora, né? A gente até esperava que a volta das chuvas fosse um pouquinho mais cedo, acontecesse de uma maneira mais breve, e que isso pudesse oferecer um pouquinho mais de animais aí ao longo de março, né? Segunda quinzena de março, mas a gente sabe que ainda tem regiões que sofrem com a estiagem, em que está chovendo pouco e de maneira espaçada, outras que estão contando com um volume bastante grande de chuvas já. Então tem situações muito heterogêneas que a gente teria que analisar por região, mas nós temos aí uma falta de oferta hoje também decorrente dessa estiagem acima da média, né? Pluviosidade abaixo da média, na verdade. E, por fim, a gente tem pouquíssima oferta de animais terminados por conta do alto custo da reposição, alto custo com insumos nutricionais e dolarizados. Isso deixou o pecuarista bastante inseguro, né? E muitos deles preferiram deixar a fazenda um pouco mais vazia do que confinar na incerteza. Lígia, eu estava acompanhando hoje mais cedo a abertura do mercado de soja lá nos Estados Unidos, milho, Chicago, e já houve uma movimentação totalmente diferente com o final do feriado lunar, né, do Ano Novo Lunar, lá na China. Isso deve mexer também, no seu entendimento, com o mercado de carne bovina internacional, principalmente envolvendo o Brasil? Com certeza. Nós temos aí um fortalecimento do dólar nos últimos dias. O mercado exportador ele está muito dinâmico, ele está dinâmico como nunca foi. E a entrada dessa nova alta, desses patamares ao redor de 5,50 o dólar, traz uma firmeza para o mercado exportador. Então, nós já sentimos, a partir de ontem, uma entrada de compradores, né, deixando o mercado um pouquinho mais firme, com essa melhor remuneração da carne exportada, e um pouquinho de demanda que entra mais dentro desse ambiente aí de oferta bastante enxuta, já dá uma firmeza para o mercado. É sempre importante a gente lembrar que o mercado ele estava ameaçando perder um pouquinho de firmeza, porque nós não estamos conseguindo mais repassar as altas do boi gordo para o consumidor, né? A economia ela vai bem mal, a gente tem aí endividamento voltando a níveis recordes, desemprego em níveis recordes, perda de poder de compra real da população, e isso tudo interfere no consumo per capita, consequentemente no consumo interno, aí, na demanda interna de carne bovina. Mas o mercado internacional ele tem sido tábua de salvação e tem sido um grande driver também ao longo de 2020 e agora de 2021. Lígia, sobre esse assunto, inclusive um pouco antes, eu tinha a participação do professor Marcos Fava Neves, ele falava sobre esse assunto também. Essa relação que nós temos hoje, nós não temos gado pronto para o abate, tem até carne no varejo, principalmente o grande varejo brasileiro, e ela não tem saído de acordo com aquilo que se esperava sair, até por conta dessas questões econômicas que você acabou de citar. Quando se vira a embalagem de carne, inclusive a gente olha a data de abate, nós estamos vendo que a carne está ficando mais tempo no supermercado. O que você acredita que possa equacionar esse momento que nós temos no mercado interno brasileiro? Na verdade seria algum indício aí de recuperação econômica, mas nós projetamos que isso vai acontecer, possa acontecer mais focado, mais centrado aí no segundo semestre. O primeiro semestre ele vai ser um pouco mais complicado mesmo, até porque agora nós estamos entrando em várias cidades em lockdown de novo, tem gente levando isso de uma maneira mais ríspida, aí vamos falar. Então tem cidades que estão fechando até supermercados, como Araraquara. Nós não sabemos exatamente o que essa situação pode causar. A gente sabe sim que não é positivo quando a gente fala em retomada de economia, retomada de empregos, retomada de consumo. Então, para o mercado doméstico, nós não temos grandes expectativas, né? Pelo menos agora no curto prazo. Para a oferta também não, ou seja,
continuaremos vivendo um mercado extremamente esticado para todas as pontas, até porque o boi gordo está subindo, ele está firme, porque entrou compra nova no mercado internacional, falando de curtíssimo prazo, mas os custos de produção estão sufocando também o pecuarista, né? A reposição subiu muito, está bastante difícil arriscar o investimento aí, quando a gente pensa em colocar o boi para ser terminado lá na frente, né? Para ser entregue lá na frente. Então nós temos uma situação que é bastante difícil. O pecuarista está arrochado aí pelos custos, o atacado está arrochado pelo preço da arroba e o varejo está arrochado pelo preço do atacado e pelo consumidor que não está disposto a pagar esses valores, está substituindo sim o seu consumo por outras proteínas concorrentes. Para encerrar a nossa entrevista, pensando no pecuarista que está acompanhando aqui a nossa entrevista no canal do boi, e principalmente essa relação, custos de produção bem mais elevados, ainda que com uma arroba mais valorizada, nós temos uma situação de que os custos não param de subir. O que você diria para esse pecuarista em torno dos seus negócios, travamento de negócios, o que deve ser pensado neste momento? A gente tem que fazer mais com menos, né? Esse é o momento de, em primeiro lugar, comprar animais de qualidade quando for possível. A gente sabe que quando falta oferta fica mais complicado achar coisa de qualidade, mas é recomendação, obviamente, né? O que está acontecendo é que o pessoal está começando a engordar carcaças mais pesadas, animais um pouco mais pesados, né? E entregar animais um pouco mais pesados também. Por esse motivo, vou fazer mais com uma carcaça só, né? Valorizar aí a engorda a pasto, tá certo? Que a gente puder tirar da pastagem, especialmente uma pastagem bem manejada, com certeza vai virar vantagem na hora de conversar sobre margem e sobre resultado, tá certo? E tentar ao máximo possível, no máximo possível, encurtar o ciclo desse animal dentro da fazenda, né? Até porque a partir de 2022, da segunda metade de 2022, a gente começa a projetar um pouquinho de aumento de oferta de animais terminados aí, de bezerros, comecinho de virada de ciclo. Pode até ser que isso se postergue para 2023, dependendo da demanda internacional, mas hoje no nosso radar é isso. Então a gente tem um limite de tempo para engordar esse animal com um pouquinho mais de segurança, especialmente quando a gente considera os custos de produção. Custos com nutrição continuarão acelerados, especialmente diante de um dólar valorizado, então vai ser um ano bastante complicado, de muita conta, de muita gestão econômica, para a gente conseguir fazer as coisas com um pouquinho mais de segurança, e sempre que a conta fechar, procurar aí fazer uma venda, uma comercialização antecipada, até porque ano passado a gente viu uma alta de praticamente 50% do preço do boi gordo. Não é o que a gente espera. Apesar de esperarmos mercado firme para 2021, uma alta dessa magnitude, ela seria inviabilizada porque a gente não tem onde colocar essa carne. O consumidor não vai aceitar esse preço, né? Nós não vamos conseguir repassar essa alta para os outros elos da cadeia, então a gente não pode esperar uma alta desse nível, né? Dessa condição. Tá certo, Lígia, eu agradeço pela entrevista aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde. Obrigada pelo convite, um grande abraço a todos. Eu conversei com Lígia Pimentel, da Agrifato, falando a respeito do que vem ocorrendo no mercado de carne bovina. Para encerrar esse primeiro momento aqui do Agricultura BR, nós normalmente abrimos o programa falando de mercado de carne, mas principalmente mercado de carne bovina. Vou trazer aqui alguns números importantes, porque nós tivemos a Secretaria de Comércio Exterior, ela que é ligada ao Ministério da Economia, divulgando nesta última segunda-feira os dados de mais uma semana de exportação, no caso 13 dias úteis. E a semana passada teve apenas 3 dias úteis, né? Já que considerando segunda e terça-feira aí como feriado, teve o embarque total de 71.300 toneladas de carne bovina in natura. Os 3 dias úteis da última semana totalizaram um número de 8.770 toneladas, nada mal para uma semana com 2 dias a menos. E o mês de fevereiro, como a gente já tem dito, ele é um mês que vai ficar abaixo mesmo de fevereiro do ano passado, fevereiro também de anos, talvez de anos anteriores, e não tem absolutamente nada de errado nisso.
Por quê? Primeiro, como aquilo que a gente já tem dito, né, com algumas fontes aqui no Agricultura BR, e é o posicionamento aqui nosso, em relação à China, principalmente, que se preparou diferente do que fez antes do Ano Novo Lunar, entre 2019 e 2020, que ela fez uma aquisição maior de uma vez só. Dessa vez a China ela fez aquisições um pouco mais compartilhada durante os meses, e isso fez com que não tivesse um impacto muito grande anterior. O fato é que a China comprou essa carne, se preparou para esse período, e nós temos o mês de fevereiro com compras menores. Isso muda a partir de agora, com a China voltando do seu feriado prolongado. Somando o atraso na semeadura e também com as chuvas que têm ocorrido nas principais regiões produtoras de soja no Brasil, a AG Rural aponta a colheita da oleaginosa como a mais atrasada dos últimos 10 anos. Nós vamos mostrar agora como é que vem esse desempenho, de acordo com a AG Rural, que traz os números de colheita até o último dia 20 de fevereiro, é o que nós vamos trazer aqui para você no Agricultura BR. Você tem aqui o que acontecia no ano passado e agora também no ano de 2021. Observe que até a última sexta-feira, quinta-feira, nós tínhamos 31% das áreas de lavoura no ano passado colhidas. Agora 15%. Aqui a diferença fica muito clara no que diz respeito ao atraso dessa colheita. Ela vem com um atraso aqui de 16 pontos percentuais em relação ao ano passado. É a mais atrasada dos últimos 10 anos, sem nenhuma dúvida. Uma questão importante é em relação à previsão do tempo chuvoso para o centro-oeste do Brasil e também parte do nordeste brasileiro, em relação ao que vem acontecendo na segunda quinzena do mês de fevereiro. E diante também de radares mostrando mais chuvas, até pelo menos os primeiros dias do mês de março. É o que o Agricultura BR vai destacando para você aqui, portanto, deve continuar chovendo e, com isso, os atrasos devem continuar ocorrendo também nas áreas de produção no Brasil. Olha, vamos falar agora dos 5 principais estados produtores de soja no Brasil e as suas projeções que elas existem em relação a cada um deles. Esse levantamento foi feito considerando, primeiro, os números nacionais que são divulgados pela Conab e também os números regionais, com cada instituição nesses 5 estados. A reportagem e levantamento é de José Cunha. Segundo informações da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção brasileira na safra 2021 deverá atingir um novo recorde e chegar a 133,8 milhões de toneladas. A produtividade média no país está estimada em 58 sacas por hectare. Se confirmado, o volume será cerca de 8% superior ao produzido na safra 19/20. Com relação ao número de área plantada, o crescimento será de 2%. A área semeada no país está estimada em 38 milhões de hectares. Entre os estados brasileiros que mais produzem, o Mato Grosso segue em primeiro lugar, com área plantada estimada em 10 milhões de hectares. A produtividade média está em cerca de 57 sacas por hectare e a projeção é de 35 milhões de toneladas. Até o momento foram colhidos pouco mais de 13% da safra, que já está 67% comercializada. No Paraná, a safra 2021 de soja está com uma área plantada de 5,57 milhões de hectares. A produtividade é a maior entre os estados pesquisados, 65 sacas por hectare, para uma projeção de 20 milhões de toneladas. Até o momento foram colhidos 3%, ou seja, 173 mil hectares. A expectativa é que a colheita, que se encontra atrasada no estado, possa ganhar um ritmo mais intenso nas próximas semanas.
O Rio Grande do Sul é outro estado que também produz muita soja. Por lá, 6,7 milhões de hectares de áreas plantadas, 52 sacas por hectare de produtividade, com uma projeção acima de 18 milhões de toneladas. O estado ainda não iniciou o período de colheita e também não informou o quanto da safra já foi comercializado. Já no estado de Goiás, a projeção de área plantada é acima de 3 milhões de hectares. A produtividade está estimada em 60 sacas por hectare e o estado deve colher 14 milhões de toneladas. Até o momento também foram colhidos 10% da área total. A colheita está atrasada em cerca de 15 dias em relação à média histórica. E o último estado pesquisado, Mato Grosso do Sul, com uma área de 3,64 milhões de hectares. A produtividade no estado é estimada em 53 sacas por hectare, com uma projeção de colheita de 11 milhões de toneladas. Até o momento, cerca de 1% foi colhida e a comercialização no estado já atingiu a marca de 60,82%. Os levantamentos em relação ao que se espera localmente nos 5 principais estados produtores de soja do Brasil: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. E olha, há pouco eu trazia os dados da AG Rural apontando para 15% de colheita nas áreas de lavoura no Brasil. Um atraso muito grande em relação aos 31% que se tinha no passado. É a colheita mais atrasada dos últimos 10 anos e tem a ver, pelo menos nas últimas semanas, também com as chuvas no centro-sul do Brasil. É por isso que nós vamos conversar com a Maria Clara da Somar Meteorologia, está conosco. Maria Clara, um prazer tê-la aqui conosco na Agricultura BR mais uma vez. Como é que está essa previsão do tempo? O clima atrapalhou na hora de começar a semear e agora para colher também com excesso de chuvas. Como é que está este momento para o produtor rural brasileiro? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, Fabiano, boa tarde também a todos. Olha, realmente, viu, a chuva tem atrapalhado bastante a lavoura de soja. Como você bem disse, no início da safra nós tivemos atraso da chuva, que deixou o solo muito seco em áreas produtoras de soja, especialmente aí do Paraná. Agora temos um excesso de chuva bem significativo no centro-oeste do Brasil, e isso é por causa do fenômeno Laninha. A gente tem falado sempre aqui do fenômeno Laninha. Ele acaba favorecendo a formação de zacas, né, que é aquele corredor de umidade que vai desde o sudeste até o norte do Brasil, e esse corredor de umidade fica por vários dias provocando chuva bem frequente, chuva bem persistente. E neste ano nós temos esse corredor de umidade passando bem por cima do estado de Mato Grosso e também do estado de Goiás. Já tivemos várias cidades com chuva acima da média para o período tanto de janeiro quanto de fevereiro. Devemos ter agora mais dias de tempo instável. Agora, neste comecinho de semana, a chuva até perdeu um pouco de força por causa de uma frente fria que está lá no sul do Brasil e acaba favorecendo aí mais aberturas de sol nos estados de Goiás e também de Mato Grosso. Esse é o padrão até pelo menos o final desta semana. Tem condições aí para algumas aberturas de sol, pode até ajudar nos trabalhos de campo, mesmo com o solo bastante encharcado nos estados de Goiás e também de Mato Grosso. Agora, a partir de quinta-feira, nós teremos a formação de outras zacas. Então, mais uma vez, um novo corredor de umidade se forma passando pela região central do Brasil, que ele vai continuar até pelo menos o início do mês de março. Devemos ter uma semana, pelo menos, de invernada entre os estados de Goiás e Mato Grosso a partir da semana que vem, por causa da formação dessa nova zacas. Depois disso, ela perde força de novo, teremos aberturas de tempo mais firme e esse padrão ele segue até pelo menos o final da colheita, Fabiano. Maria Clara, para a gente encerrar a entrevista, esse período da próxima semana entre Goiás e Mato Grosso, como você aprontou, de invernada, vai ter maiores precipitações chuvosas? Qual que é o volume e quais são os destaques também em relação ao clima para estes próximos períodos?
Olha, Fabiano, volume bem significativo, viu? Podendo passar facilmente de 100 milímetros acumulados em 5 dias. Então, uma chuva muito volumosa, o solo já está encharcado, então qualquer chuva que aconteça nestes próximos períodos acaba atrapalhando muito as atividades de colheita, as atividades de campo, dificulta a posicionamento de máquinas, né, no campo. Então, nós temos uma grande preocupação com relação a essa quantidade de chuva que deve ocorrer, especialmente a partir de quinta, sexta-feira dessa semana agora, e se estendendo até pelo menos o início do mês de março, aí primeira semana do mês de março. Então, grande expectativa para elevados volumes acumulados e também temperaturas mais baixas, por causa do tempo mais fechado, do tempo mais chuvoso, as temperaturas não sobem tanto, o que é também um problema para essa época do ano, né, onde temos colheita. As temperaturas mais baixas e o solo encharcado dificulta a evaporação do excesso de água que temos no solo. Então vamos ter aí um período de chuva com temperaturas mais baixas, por isso caracterizamos como invernada, com acumulados de mais de 100 milímetros, ou seja, isso representa cerca de 30% a 40% da chuva esperada para todo o mês de fevereiro, num período de 5 dias. Então, uma chuva muito expressiva, especialmente nos estados de Goiás e no estado de Mato Grosso. Agora, o estado de Mato Grosso do Sul até tem algumas pancadas de chuva que devem acontecer aí no início do mês de março, mas não é nada muito preocupante não, viu, Fabiano? As chuvas no estado de Mato Grosso, elas devem ser mais pontuais e de curta duração, não atrapalham muitas atividades de campo no estado sul-mato-grossense não, Fabiano. Tá certo, Maria Clara, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Ótima tarde, Maria Clara. Bom, a gente segue falando de soja agora e nós vamos saber um pouco como que o trabalho do Rally da Safra ele é feito a fim de se identificar e ajudar no controle de pragas e doenças. E o Rally está passando lá pelo Mato Grosso e o repórter Valdir Pacheco fala um pouco dessa experiência. Recentemente mostramos aqui no canal do Boi a passagem de uma das equipes do Rally da Safra que percorreu algumas lavouras de soja para avaliar as condições da safra 2020-21 em Mato Grosso. O Rally da Safra 2021 chega à sua 18ª edição e é considerado o maior evento itinerante da agricultura brasileira. De acordo com a agrônoma e coordenadora da equipe, nesta safra está sendo registrado a incidência de uma praga e uma doença de maior relevância que mais acometeram as lavouras no estado. Com relação a pragas, é uma coisa que a gente observou em praticamente todas as lavouras, seja já a presença do percevejo, ninfa e até muitos ovos, é a questão do percevejo, né? E o percevejo representa um risco grande para o produtor de soja, que deve fazer o manejo do início ao fim, mas também para o milho, né? Porque o percevejo também já gera prejuízos para o milho, ainda mais no estabelecimento inicial no stand, né? Então, a gente observou uma presença bem grande. No último ano, o percevejo já causou prejuízos nas lavouras de milho por conta dessa alta pressão já vinda das lavouras de soja. E conversando com alguns produtores, muitos deles já relatam também fazer algumas adaptações no manejo, incrementar aplicações para conseguir fazer esse controle maior e minimizar o prejuízo no milho. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Ela tem a vagem tá com sintoma de antracnose, tá um pouco aberta e a gente vê aqui o grão tá xoxo e ardido. E daí a gente pode observar, ó, tem vários sintomas de antracnose aqui as vagens. E ano passado a gente observava também, mas uma intensidade um pouco menor. E não chegava também a observar essa questão do início da germinação dos grãos já, sabe? Que foi uma coisa que a gente observou bastante. Mas a intensidade nas lavouras precoces, toda lavoura que a gente parava para fazer avaliação, em torno de 20% a 30% da lavoura tinha esse sintoma e era concentrado no terço médio e terço inferior da planta. Alguma só o terço inferior, alguma terço médio e terço inferior. A parte superior da planta estava com uma menor incidência, né, desse problema. E é bem característico, né? Uma questão de clima, formação de um microclima adequado, de umidade e alta temperatura favorece, né, essa questão. A antracnose está presente, né? É um problema já de anos do Mato Grosso, a gente sempre observa alta infestação de antracnose. E daí a planta mais suscetível devido à irregularidade climática acabou juntando dois fatores e acarretando nesse problema aí que a gente observou esse ano nas lavouras.
Este evento é patrocinado por empresas da iniciativa privada ligadas ao agronegócio em parceria com as universidades Federal de Mato Grosso, campus Sinop, e Universidade Estadual Campus de Alta Floresta, onde participaram acadêmicos do curso de agronomia. Então é de extrema importância essa cooperação entre as universidades para fazer o acompanhamento das lavouras aqui no nosso estado, com base em aspectos agronômicos que a gente vem analisando durante essa semana, como a produtividade que é bastante considerável aí no nosso estado. Bom, eu sou estudante de agronomia na UFMT, campus aqui mesmo em Sinop, estou no último semestre, e eu achei essa oportunidade incrível, porque enriquecedora, né? Porque é de extrema importância você conhecer a região e ter essa prática, essa vivência prática nos campos, que a gente vê muita coisa teórica na universidade. E então, você poder agregar isso ao seu conhecimento prático na vivência é muito legal e importante para a nossa formação. E olha, como já havíamos dito durante as últimas semanas, em relação ao feriado prolongado da China, o Ano Novo Lunar, quando acabasse, as coisas mudariam. Agora há pouco eu conversava com a Lígia Pimentel na questão da carne bovina e ela concorda com esse ponto de vista. A China volta agora e volta firme mesmo para o mercado. E isso, claro, ele também ocorre. Aliás, a soja é o principal exemplo. Só o fato de hoje acabar o Ano Novo Lunar já trazia uma expectativa de forte alta, e é exatamente essa alta, porque não é expectativa não, é a China de volta no mercado. Lá na Ásia também há uma expectativa também de menor entrada de soja importada, principalmente dos Estados Unidos, e aqui do Brasil ainda sem condições de mandar maiores volumes, e com isso soja vinha disparando. E olha a disparada da soja. A soja dispara, vem dentro daquilo que nós apontávamos aqui no Agricultura BR, junto com as fontes que nos dão entrevistas diariamente sobre que subiria mesmo a situação e os valores para a soja em Chicago, e é o que nós temos agora. Veja só que soja na posição de março vem a 14 dólares, 18 centes mais 2 o bushel, sobe 34 pontos agora, a alta é de 2,18% na posição de março, é a segunda com maior liquidez. A posição de maior liquidez é maio, 14 dólares, 21 centes mais 4 bushel, também vai subindo quase 2,2%, é uma disparada nos valores da soja lá na Bolsa de Chicago, dentro daquilo que nós esperávamos mesmo e que você acompanha a Agricultura BR, acompanha o canal do Boi, sabia que isso viria a ocorrer. Posição de julho, 14 dólares, 8 centes mais 6 o bushel, também sobe mais de 2%, alta de 2% também na posição de agosto, 13 dólares, 66 centes mais 2 o bushel, então tudo como era esperado em relação aos negócios com soja na Bolsa de Chicago. Era esperado uma disparada de soja hoje, acabou o ano lunar, ou as comemorações do ano lunar novo lá da China, e foi o que aconteceu. Dólar comercial é o assunto de agora na Agricultura BR, tem a ver com as negociações. Hoje vem devolvendo um pouco da alta desta última segunda-feira, quando nós tivemos uma disparada para o dólar comercial aqui no Brasil. Nesse momento vem com queda de 0,54% a R$ 5,42, mais 4 é o destaque aqui do Agricultura BR em relação aos números de negociação para a moeda norte-americana. E é por isso que nós vamos falar agora a respeito do dólar comercial, do mercado. Olha, a gente já sabe, né, que a China, encerrando esse período aí de feriado, ela traz ali uma série de fatores para a soja, para milho, para carne bovina também. Vamos saber se isso influencia também o mercado financeiro. Pulga está aqui comigo, Walter Pulga Júnior. Boa tarde, seja bem-vindo. Como é que está esse mercado e a moeda americana? Olha, o que se vê é agora uma acomodação no mercado, viu, Fabiano? Porque depois da disparada ontem, vamos lembrar, né? O dólar passou ontem de R$ 5,53, foi a R$ 5,53 mais 36, subiu mais de 2%. Foi uma disparada de fato, foi o valor mais alto do dia, mas vamos lembrar que chegou a operar na faixa de 5,43 também, ou seja, oscilou bastante, né? Neste momento, está abaixo de 5,43, vem em queda. A queda é de mais de 0,5%, você mostrou isso agora há pouco, a 5,42 mais 31 aproximadamente. Agora,
O dólar só não disparou, Fabiano, porque ontem o Banco Central foi ao mercado e ofertou $1 bilhão em swap cambial. Ou seja, equivale a despejar no mercado $1 bilhão. Isso evitou, vamos dizer, uma forte desvalorização do real, que poderia atingir aí até a faixa de 5,60, como alguns previam, alguns analistas de mercado já previam, depois da decisão do presidente Jair Bolsonaro de trocar a presidência da Petrobras, e alarmar, vamos dizer assim, o mercado com a possibilidade de que faria intervenção em outras empresas do governo. Isso trouxe muita preocupação e fez com que o dólar tivesse uma valorização frente ao real. Na verdade, uma desvalorização do real frente ao dólar. Hoje ainda há uma repercussão dessa decisão tomada na sexta-feira. Mas vale lembrar que, né, segundo algumas agências, o dólar hoje já teria atingido 5,50. Isso na máxima do dia. Mas os registros, em geral, mostram a faixa de R$ 5,48 na máxima do dia. O que nós podemos destacar hoje no noticiário é que depois da derrocada da Petrobras de ontem, nós tivemos na Bolsa agora alguma recuperação, né? Vamos lembrar, o índice Bovespa ontem desabou quase 5%, as ações da Petrobras perderam mais de 21%, outras ações de empresas estatais, como Banco do Brasil, perderam ontem quase 12%, nós tivemos Eletrobras também com forte queda, de modo que o índice Bovespa veio abaixo, perdeu quase 5%. Hoje, no entanto, há alguma recuperação, né? Já é uma perspectiva um pouco melhor, vamos dizer assim, né? A nossa Bolsa estava agora há pouco na faixa de 113 mil pontos, havia alguma recuperação no mercado, agora ela sobe quase 1,30%, já passa de 114 mil pontos. As ações da Petrobras, que perderam ontem mais de 21%, recuperam agora 9,5% do valor. A ação Petrobras 3, por exemplo, ela sobe quase 8%, então há uma recuperação. Há recuperação também de papéis do Banco do Brasil. O Banco do Brasil subia agora há pouco quase 6% depois da derrocada de ontem. Ou seja, o mercado vai se acomodando agora a essa perspectiva, né, de que muda as coisas na Petrobras e, lógico, isso muda o mercado como um todo, causa algum temor ao investidor. Mas, independente dessas notícias ruins, Fabiano, nós temos algumas notícias positivas, né? E elas vieram da Caixa Econômica Federal. Atenção, produtor, de olho no mercado financeiro. Estamos passando por um período de mudança, né? De adequação aí a uma nova realidade. O presidente Jair Bolsonaro tomou uma atitude na Petrobras, causou uma certa preocupação no mercado, mas há notícias boas. Ao mesmo tempo, a Caixa Econômica já anunciou, né, que vai ampliar, Fabiano, o seu financiamento para o agronegócio, né? Vai subir de 6,5 bilhões para 12 bilhões de reais os recursos disponíveis para financiamento de crédito rural agora, no primeiro semestre de 2021. São 8 bilhões de reais programados para o custeio, já antecipando o Plano Safra de junho, né, para 2021, 2022. Então, custeio antecipado de safra. Isso ajuda muito na compra antecipada de insumos para produtor rural. E há outros 4 bilhões para fortalecer as linhas de investimento no setor, que tem tido muita demanda. O presidente da Caixa disse também que vai tomar uma outra, vamos dizer, uma outra medida, né? Ele vai disponibilizar mais recursos se a demanda for forte. E mais, anunciou que a Caixa Econômica se prepara para abrir 21 novas agências dedicadas ao agronegócio, com estrutura e equipes exclusivas para atendimento de produtores rurais. O anúncio foi feito num evento online ontem, teve o apoio da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que viu com muito bons olhos a atitude do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele detalhou que 10 dessas 21 novas agências estarão localizadas no centro-oeste do país e 5 na região sudeste. Fora isso, outras 3 agências da Caixa para atender o agronegócio lá no Nordeste e mais 3 agências lá no Sul. Estamos abrindo agências, ele disse, em cidades com até 22 mil habitantes. Mas essa não é a única notícia boa, não. O Banco do Brasil também decidiu disponibilizar 16 bilhões de reais para pré-custeio da safra 2021-2022. É um aumento de 6,6% no volume que já foi destinado no ano passado, e mais do que isso, né? É destinado aí a produtores de soja, milho, café, cana-de-açúcar, algodão, arroz, e também para a pecuária. Tanto a Caixa Econômica como o Banco do Brasil tem verbas para a pecuária. Então, de olho na informação. No caso do Banco do Brasil, Fabiano, a disponibilidade de recursos começa hoje.
e a disponibilidade de recursos da Caixa Econômica para financiamento de pré-custeio já em abril. Então, o produtor que tiver interesse deve correr rapidamente, procurar agências e usar, né, os recursos que estão disponíveis a juros mais baixos. Lembrando que para pequeno produtor, juro parte aí da faixa de 2,75%, para médio produtor na faixa de 4%, Banco do Brasil trabalha para produtores maiores, faixa de 5% ao ano. De olho na informação, porque esses recursos podem ajudar muito neste momento, não, Fabiano? É com você. É sim, Walter Pulga, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Por aqui o Agricultura BR segue, vamos acompanhar agora como é que vem as posições, os valores de referência para a soja em alguns dos mais importantes portos do Brasil. Você acompanha os dados agora da Grãos Corretora comigo, está na tela subindo soja em relação aos valores desta última segunda-feira. Entrega para o mês de março, saca de soja R$ 166,50 a saca de 60 quilos, no valor de referência de acordo com a Grãos Corretora para entrega em março. Valores apurados nesta terça-feira. E a seguir no Agricultura BR nós vamos falar de milho. Você vai saber como é que está a situação da semeadura do milho em segunda safra. Vai ver também que os números de embarques para fevereiro são excelentes, mesmo não tendo milho, são números muito fortes que foram registrados pela Secretaria de Comércio Exterior. Aproveite para entrar em contato conosco. O nosso número no WhatsApp é o 67991733737. Está na tela. Você aí entra em contato, manda sua sugestão, sua pergunta, aquilo que você quer ver e daqui a pouco a gente volta depois do intervalo comercial. E de acordo com a AG Rural, como você viu no último bloco do Agricultura BR em relação à colheita da soja, em apenas 15%, um atraso de 16 pontos percentuais frente àquilo que ocorria na mesma data no ano passado e mais do que isso, né, a colheita mais atrasada dos últimos 10 anos. Bem, se está atrasada a colheita da soja, evidentemente também há atraso na semeadura do milho de segunda safra, que teve um grande avanço na última semana, de acordo com a AG Rural. Mesmo assim, os números mostram forte atraso também para a semeadura do milho safrinha ou segunda safra, de acordo com a AG Rural. Veja a diferença, nós temos aqui na data no ano passado a semeadura do milho de segunda safra no Brasil, ou centro-sul do Brasil, que é onde você pode cultivar duas safras, você tem aqui 51% dessa área já semeada. Agora, no ano atual, 24%, acompanhando um atraso também bastante forte em relação aos números para o cultivo do milho em segunda safra no país, que é a principal do cereal. Falamos agora a respeito dos embarques de milho do Brasil. E olha, os dados da Secretaria de Comércio Exterior apontam forte alta no volume e também na receita das tradings que operam com os embarques do país. Até agora, em 13 dias úteis no mês de fevereiro, foram 753.110 toneladas embarcadas no volume. E a semana passada, que teve apenas 3 dias úteis, também teve um volume bastante eficiente. É o que nós mostramos agora na Agricultura BR, que tem os dados gerais da parcial do mês de fevereiro, mostrando aqui as elevações. Você vê aqui que o volume total, como eu disse, foram de 753.100 toneladas embarcadas, uma alta de 121,33%. A receita, até o momento, quer dizer, vai aumentar mais um pouco, claro, tanto volume quanto receita, porque ainda tem essa semana inteira para computar. Já chega a 153.720.000 dólares. São 120,01% superior a todo o mês de fevereiro de 2020. O valor da tonelada exportada caiu quase $1 e agora vale 204 dólares e 10 centes a tonelada. Esse é o resumo de 13 dias úteis de embarques das tradings que operam com as exportações de milho aqui do Brasil.
Falar em milho, vamos dar uma olhada agora como é que vem milho negociado na Bolsa de Chicago. Você já viu que soja dispara, a média de alta é de 2,2% e milho também tem alta. A alta do milho é de quase 1%. Posição de março a $5,56 o bushel. Maio, $5,55 mais 6. Destacamos também aqui a posição de julho, $5,45 mais 6 o bushel. E a posição de setembro, que ganhando menos, mas também com alta, $4,92 mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco aqui para o milho lá na Bolsa de Chicago e é o que você acompanha aqui no Agricultura BR. Fala agora a respeito de um estudo que está sendo feito para a viabilidade de algumas culturas lá no Rio Grande do Sul, entre elas o sorgo. Você vai saber um pouco mais do trabalho que tem sido feito na reportagem de Viviane Lara. Aqui no Rio Grande do Sul, um projeto está sendo desenvolvido com a cultura do sorgo. Esse trabalho é realizado pela regional da Emater de Frederico Westphalen e tem como proposta utilizar a cultura como uma alternativa à segunda safra de verão. Nós vamos conversar agora com o gerente da Emater lá de Frederico, Luciano, que também é engenheiro agrônomo. Luciano, então, conta pra gente como é que funciona esse projeto. Primeiro, a gente faz a coleta do solo, interpreta para fazer a adubação, monta a estratégia de manejo com o agricultor, faz a implantação das unidades e, a partir disso, faz o monitoramento semanal, né, observando emergência, ocorrência de pragas, doenças, até mesmo o andamento do ciclo, para a gente conhecer mais, né, esses materiais, quais têm melhor adaptação. E, claro, né, dentro disso, posicionando as nossas estratégias de manejo. Aplicação de nitrogênios, momentos, o controle de plantas invasoras, a ocorrência de pragas. Esse projeto, então, seria uma alternativa, né, para a segunda safra de verão, para o produtor utilizar. O sorgo ele é mais resistente se comparado ao milho? O sorgo ele entra numa estratégia de que nós temos aqui uma segunda safra, uma janela para a segunda safra um pouco mais apertada. Outras regiões, essa janela de 4 meses, 5 meses, ela permite soja, feijão, milho. Já para nós aqui, para o milho fica uma janela muito pequena, para a soja é muito arriscada. O feijão ele entra também até nesse período, mas esse ano em especial, o feijão uma dificuldade na semente. Então o sorgo ele entra como uma planta que tem adaptação, ele entra como uma cultura que tem um custo de investimento menor do que as outras. Hoje a gente consegue trabalhar semente, fertilizantes, dentro de uma margem um pouco mais ajustada com a realidade desse momento. E ele também é uma estratégia de segurança, né, que poderá estar se integrando com algumas políticas públicas do Estado, porque o Rio Grande do Sul, naturalmente, ele tem um déficit de milho, né, para suprir aí as fábricas de ração. E o sorgo ele entra dentro de uma característica aí de poder fazer parte das dietas, fazer parte dessa ração. Claro, ele não vem para substituir o milho, ele vem dentro de uma estratégia que vai poder minimizar um pouco essa falta. E é claro, né, o primeiro ponto, a gente precisa conhecer mais sobre o sorgo. O Rio Grande do Sul ainda cultiva uma área muito pequena em termos de expressão. O Brasil hoje cultiva em torno de 800 mil hectares, o Rio Grande do Sul tem menos de 3 mil hectares de sorgo anual, segundo a Conab. Então, nós precisamos analisar, conhecer mais, porque, a exemplo da nossa região aqui, são 82 mil hectares de milho, primeira safra. Então, a gente pode, talvez, encaixar metade dessa área com uma cultura alternativa, para não deixar parado, para o produtor estar gerando renda, e para a cadeia também, que precisa do grão, poder estar sendo abastecida. Para a próxima etapa do projeto, a gente já está prevendo a inserção de alguns cultivares, que o produtor poderá reservar a semente em casa para o cultivo no ano subsequente. Então, isso tiraria já o custo de semente. Num primeiro momento, a gente quer conhecer os híbridos, e depois a gente vai entrar também nessa parte varietal. Então, hoje, comparado com milho, feijão e soja, o custo vai ficar mais em conta, em torno de 30% abaixo dessas culturas. Comparando hoje o preço do milho, a gente está conseguindo na região, os compradores estão falando de preço de sorgo
na faixa de 80% do preço do milho. Então, seria hoje em torno de R$ 65 a R$ 67 reais a saca. Com uma produção de 50 a 60 sacas por hectare, seria uma cultura com uma ótima condição econômica. E o sorgo ele também tem um diferencial, porque o milho aqui na região, segunda safra, ele vai ser colhido lá no mês de junho. E junho é muito frio, é chuvoso, então nós temos problema com grão ardido, a qualidade desse milho safrinha é muito baixa, problema de toxina. E o sorgo ele não tem tanto problema com toxinas, então também estaria trazendo esta condição. Mas como eu digo, nós estamos fazendo um trabalho de base, para conhecer, trabalhar, tivemos contato com vários parceiros para conhecer, trabalhar e ter, principalmente, subsídio. Né? Acho que hoje a gente entra com os pés no chão, tendo mercado, tendo materiais para testar na região e, primeiro, colocando na mão do agricultor, porque é lá que a gente vai poder dizer, o agricultor mesmo vai poder nos contar como que funcionou. Obrigado, Luciano, pelas tuas informações. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. E a seguir no Agricultura BR, o assunto é a disparada no preço do café. A arábica está com a saca R$ 701 lá em Minas Gerais. Você vai entender o que vem acontecendo. A gente já tem mostrado diariamente, mas daqui a pouco você tem mais detalhes a respeito dessa escalada de alta. Aproveite você, cafeicultor, que está nos acompanhando, para mandar imagens, fotos aí da sua área de produção. Você pode mandar sua sugestão, fotografia e vídeo para a nossa produção aqui na Agricultura BR. O número do WhatsApp é o 67991733737. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. E como nós temos noticiado nas últimas semanas, há uma escalada de altas de valores para o café arábica aqui no Brasil. Há cerca de 8 dias, o Eduardo Carvalhais fazia uma análise aqui conosco que falava a respeito até do Robusta, lá no Vietnã, que estava faltando, teria um problema por lá e isso ajudava a subir a arábica. E olha só, café arábica tem alta, uma alta de 3,2%, saca R$ 701 e quem fala sobre esse assunto é Walter Pulga Júnior, que volta ao Agricultura BR. Pulga, café subindo é o que nós temos visto agora diariamente no Agricultura BR. Pois é, não há como evitar agora uma alta acentuada. A constatação dessa pouca chuva em regiões produtoras. Para você ter uma ideia, Fabiana, a Somar Meteorologia, acompanhando as chuvas nas regiões produtoras de café de Minas Gerais, constatava, por exemplo, que na semana passada não choveu mais do que 30 milímetros. O que isso significa? Não choveu nem 61% do que já era previsto para chover. Isso para ter um dado recente, só uma referência. De modo que pouca chuva e ano de bianualidade do café, já se espera uma produção até 30% menor do que esperado, principalmente de café arábica, né? Por isso, ontem nós tivemos já uma disparada nas cotações do café no mercado internacional. Vamos só lembrar, né, Fabiano? O café negociado para março passou de $1,33 por libra-peso ontem. O contrato de maio chegou a passar de $1,36 por libra-peso ontem. E o CPEA já fechava a cotação média do café, e olha que são dados conservadores, a R$ 701, veja bem, e 50 centavos a saca, uma alta ontem para o café narrada pelo CPEA de mais de 3%. Para se ter uma ideia, o indicador CPEA já subiu 6,56% apenas neste mês, considerando dados de ontem, com a apuração feita pelo CPEA no Cerrado Mineiro, no sul de Minas, na Mogiana e em Garça, no interior de São Paulo, e até no noroeste do Paraná. Portanto, o que nós temos é uma perspectiva de alta dos preços lá fora e aqui. E o café robusta também subiu, viu? Ontem, segundo o CPEA, no Espírito Santo, em média, café robusta era negociado a R$ 436,17 a saca, uma alta de 1,79%. Para ter uma ideia, no mês, café robusta no Espírito Santo, no indicador do CPEA, já sobe 3,27%. Agora, há pouco eu acompanhava, e você vai atualizar já os últimos negócios, mas o café para março em Nova York já passava de 134 centavos de dólar por libra-peso, ou seja, $1,34. E o café para maio chegou a ultrapassar $1,37 por libra-peso hoje. A alta continua, preços firmes para o café no mercado internacional e não há como esperar uma produção do Brasil que
seja suficiente para não interferir nos preços. Ao contrário, analistas no mercado internacional, como Judith Gaines, que acompanhou representantes da Sincal, da Associação dos Produtores de Café, nos últimos 10 dias, por diferentes regiões do país, e está hoje no Espírito Santo, já constatou que a produção brasileira pode mesmo cair, de modo geral, até mais de 30% neste ano. Ano de bianualidade negativa para o café e, pior do que isso, com chuvas que não foram suficientes para sustentar as lavouras em boas condições de produção. A perspectiva é de que agora café deva mesmo passar rapidamente dos R$ 710 a saca. É só acompanhar, eu falo em reais, no Brasil. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação no Agricultura BR. Pulga falava a respeito de café, é uma valorização muito clara para o arábica e nós vamos agora trazer como que vem os negócios com café arábica lá na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo as posições negociadas no curto prazo. Nós temos aqui apenas a posição de março com algum recuo, pequeno recuo, e as demais vindo com forte alta. Posição de março, $1,32 mais 85 por libra peso. São os negócios na posição de março. Maio, $1,37 mais 55 a libra peso. Julho, $1,39 mais 35 por libra peso, enquanto que a posição de setembro também negociada com boa alta importante aqui para a posição de setembro. Posição de setembro é a posição onde está precificada boa parte da safra brasileira de café a $1,40,85. Então essa posição aqui, ela realmente chama muita atenção, porque é onde nós temos uma boa parte dessa safra brasileira precificada e a tendência é de manter alta. Vamos seguir falando de mercado futuro de café. Você acompanha comigo agora como é que vem o café Robusta negociado na Bolsa de Londres. Robusta também vem com seus problemas em relação ao Vietnã, que é o maior produtor e exportador dessa variedade. Você vê aqui a posição de março a $1.425 a tonelada, alta forte também para os negócios com o café Robusta lá na Bolsa de Londres. Você vê aqui o destaque vindo com uma alta de 2,44%. Posição de maio, $1.452. Você vê que passou muito, né? A gente está falando de uma banda de $1.300 a $1.400. No Robusta já passa muito disso, vindo com 2,61% de alta. Julho, $1.467 a tonelada, 2,51%. Setembro, $1.481 é a alta, com 2,49% de elevação. Então, o mercado nesse momento está muito acabar influenciando no outro, além das questões próprias do café arábica, que já são parâmetros para um mercado altista. Tem a questão do Robusta também, uma quantidade menor de café Robusta no mundo por conta do Vietnã. Isso tudo faz com que os preços do café tenham uma forte tendência de elevação. Então fica atento aí, cafeicultor, das duas variedades, mas principalmente a arábica, expectativa de altas importantes nas próximas semanas para o arábica aqui no Brasil. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou voltar falando a respeito de soja, de dólar, as últimas informações desta edição. E antes de ir para o intervalo, eu quero que você faça duas coisas. Primeiro, entrar em contato conosco, manda a sua mensagem, sua pergunta, aquilo que você quer ver, foto, vídeo da sua produção. Quero ver aí como é que você produz. Manda para nós. Você manda no nosso WhatsApp no 67991733737. E antes de ir para o intervalo, você vai conhecer agora uma usina de cana-de-açúcar em leilão judicial, localizada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma grande oportunidade no agronegócio brasileiro. Eu volto já. Parte dos bens arrecadados no processo de falência do Grupo São Fernando serão levados à venda pública nas próximas semanas. Um desses bens é a usina São Fernando Açúcar e Álcool, que começou a operar em 2009, com capacidade de 4 milhões na safra e que atualmente encontra-se em pleno funcionamento. Os interessados em participar da concorrência deverão enviar ao cartório da 5ª Vara Cível de Dourados, Mato Grosso do Sul, proposta por escrito, em envelope lacrado. As propostas serão recebidas até o dia 26 de fevereiro de 2021, conforme edital de intimação para alienação de bens, sendo considerada vencedora a melhor proposta.
Para mais informações, entre em contato através do telefone 67 3390 3000 ou pelo e-mail vcp@vcppericia.com.br. E o mercado da soja, hein? Olha só, falava durante as últimas semanas a respeito dos posicionamentos que nós temos de mercado e que tem uma relação direta com China. Falando de soja, nós temos que falar de soja, temos que falar de milho e até de carne bovina para explicar essa relação. O fato é que os chineses têm um peso hoje determinante em diversas culturas trabalhadas no mundo, principalmente aquelas aqui no Brasil, que é por isso que nós estamos falando delas e também da China. Essas culturas aí nós podemos determinar por soja, por milho e também agora carne bovina, carne suína também. E nós falávamos o seguinte: assim que nós tivéssemos o final desse feriado prolongado lá chinês, lá, o Ano Novo Lunar, nós teríamos um reposicionamento generalizado, tanto em relação à aquisição de carnes aqui no Brasil, quanto também na aquisição ou expectativa de demanda por grãos em todo o mundo, no Brasil e aí nos Estados Unidos. E aí eu falo especificamente de soja. Foi exatamente o que aconteceu. Assim que reabrisse, nós teríamos uma explosão de demanda. E é o que acontece agora. Essa situação de expectativa muito positiva faz os números com soja em Chicago ficarem dessa maneira que você está vendo aqui. Olha só, olha a alta lá. 37 pontos de alta. 37 pontos de alta, nós temos neste momento aí cerca de 2,3%, 2,34% de alta nas posições de curto prazo. É o que nós destacamos agora para a soja em Chicago, posições acima da marca de $14 o bushel. Você tem a posição de março comigo a $14, 21 centes o bushel, subindo forte neste momento. Quem sobe também forte na mesma pegada é a posição de maio. Maio é o contrato com maior liquidez. Agora, $14, 24 centes mais 2 o bushel, também subindo forte. Posição de julho, $14, 11 centes mais 2 o bushel. Posição de agosto, com $13, 68 centes mais 6 o bushel, também com alta bastante firme. Neste momento, soja em Chicago reage à retomada chinesa. Essas reações que nós estamos vendo para a soja, nós vimos desde a madrugada aqui no Brasil, lá em Dalian, na China, nós já tínhamos uma alta generalizada para todos os produtos com a reabertura da Bolsa Chinesa, mostrando forte demanda pelos produtos agropecuários. Vamos ver agora como é que vem o dólar no Brasil. O dólar devolvia parte da forte alta que tinha nesta segunda-feira. Neste momento vai devolvendo 0,52%, quase 0,5% de queda para o dólar comercial a R$ 5,42 mais 5 são os números finais desta edição de Agricultura BR. A Agricultura BR que vai voltar logo mais, você sabe, na terceira edição, às 16 horas no horário de Brasília, falando de fechamento de mercado, trazendo análises importantes, entrevistas, a partir das 16 horas no horário de Brasília. Você continua conosco, porque você sabe, notícia, informação do agronegócio e grandes oportunidades, grandes leilões é aqui no canal do Boi. Eu vou ficando por aqui, volto logo mais. A todos um grande abraço e até mais!